Que a paz do Senhor esteja conosco nesse tempo onde nós queremos refletir sobre a palavra de Deus, nesse culto virtual que, devido às circunstâncias, nós não podemos estar juntos como igreja fisicamente, mas também a palavra de Deus pode ser transmitida por essa palavra de vídeo que Deus nos proporciona. Por isso eu queria saudar a todos com a palavra de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo que nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Com essa palavra, a certeza da esperança, certeza que vamos enfrentar todas as situações, queremos nos colocar em oração para que Deus nos conduza através da sua palavra, em nome de Jesus. Oramos. Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de poder chegar diante de ti, Senhor, seja de forma presencial, seja de forma virtual, mas queremos estar unidos, Senhor, como igreja. Que teu Espírito Santo, Senhor, possa usar esse instrumento para nos fortalecer a fé, a esperança e o amor. Entregamos, Senhor, esse tempo nas tuas mãos, na certeza que teu Espírito Santo irá nos dar direção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu irmão, minha irmã, semana passada vimos que Jesus Cristo é o princípio e o fim. E nós cremos de coração nisso. Entender que o que Deus iniciou, a história que Deus iniciou conosco, tem preparado um fim maravilhoso para a sua igreja. E esse fim, a gente já viu, é a eternidade. Agora, o desafio que Deus nos coloca é perseverar na provação, neste intervalo de tempo entre o princípio e o fim. Nesse intervalo, a palavra de Deus nos fala que passaremos por provações, por aflições. Jesus disse aos seus discípulos, através da palavra de João 16, versículo 33, que diz assim: Estas coisas vos tenho dito que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Mas aflição, provações, mas o que é a provação? Porque a provação, ela nos traz aflição. Então, uma provação é uma dificuldade que prova a nossa fé. Ninguém gosta de passar por provações, mas elas servem para nos fortalecer e ajudar a crescer. Deus permite que nós possamos passar por provações. A grande prova de nossa fé é quando nós passamos por dificuldades. É muito fácil seguir Jesus quando tudo vai bem, mas o que acontece quando as coisas vão mal? Será que amamos Jesus de verdade ou somente queremos as coisas boas que ele oferece? Será que estamos mesmo prontos para seguir Jesus em todas as circunstâncias? A provação é uma prova de fé. Uma provação, ela pode vir de várias circunstâncias diferentes. Pode ser uma dificuldade normal, doença, quem sabe, que qualquer pessoa poderia enfrentar, ou pode ser um conflito até de fé. Ou para nós, muito pessoalmente, passamos por uma enchente, grande provação, e hoje passamos por uma outra provação, que é o furto. A vida, ela se torna mais complicada. As convicções são provadas e temos que tomar uma posição. Ou continuamos a crer em Deus ou o abandonamos. E esse, meu irmão, minha irmã, nós vamos vencer novamente esta provação.
Por mais que possamos pensar que Deus nos abandonou ou está nos castigando por erros e falhas e pecados, o Deus que se revelou, o seu amor em Cristo Jesus, ele não é assim. Jesus disse aos seus discípulos, e nos diz hoje também que ele nos ama e amará até o fim. Quando Jesus estava para lavar os pés dos discípulos, lá em João 13, versículo 1, olha o que ele disse. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Deus sempre nos ama. Por isso a palavra de Deus para nós hoje está em Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4, que fala os benefícios das provações. A palavra nos diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Minha irmã, se a gente olhar no contexto bíblico, a provação ela tem raízes na tradição judaica e cristã, sendo vista como uma ferramenta usada por Deus para provar e fortalecer os seus escolhidos. Na cultura do Antigo Testamento de Israel, a provação não era apenas um período de sofrimento ou dificuldade, mas era um processo necessário para aprofundamento e o aperfeiçoamento da fé. O povo de Israel, durante o seu longo relacionamento com Deus, enfrentou muitas provas que foram usadas para moldar o seu caráter, o caráter da nação eleita. No deserto, após a libertação do Egito, Deus submeteu os israelitas a um período de provação para ensiná-los a confiar nele. 40 anos. E esse processo de provação, seja individual ou coletiva, visava separar o que é puro do que é impuro. Uma metáfora frequentemente associada ao refino do ouro, onde o calor intenso remove as impurezas. No Novo Testamento, a ideia de provação ganha mais profundidade com a vinda de Cristo, que também passou por provações para cumprir o plano da salvação. A provação se torna um sinal de crescimento espiritual e maturidade. É necessário para seguir o caminho de Cristo e eventualmente alcançar a glória eterna, a provação. Meu irmão e minha irmã, por que passamos por provações? Qual a importância das provações? A provação, ela nos desafia a confiar mais em Deus e crer nele, mesmo quando não vemos uma solução. Quando passamos por provações, ficamos mais fortes, porque a nossa fé e esperança cresce. No momento da provação, é difícil, mas depois recebemos a recompensa. Em tempos de provação, aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, por vezes até mais do que tempos de tranquilidade. Com a aprovação, Deus nos ensina, Deus nos corrige, Deus nos faz amadurecer. Se a nossa fé não fosse provada, nunca iríamos crescer. A palavra aprovação tem um profundo significado nas Escrituras, representando um processo do qual Deus permite que os seus servos passem por dificuldades para provar a sua fé e refinar o seu caráter. Esse processo é central tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, destacando-se como instrumento de Deus para amadurecimento espiritual e preparação para grandes propósitos. Entenda, Deus tem um grande propósito para a sua igreja. Vamos crer e confiar. Que Deus te abençoe e te guarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.